cá estamos para mais uma rúbrica do futebol jovem e para retratar então um pouco daquilo que se passou nos campeonatos de futebol da Associação de Futebol de Viseu e campeonatos da Federação Portuguesa de Futebol, onde estão envolvidas equipas do Distrito de Viseu. Um fim de semana que não teve participação dos júniores A, dos sub-19, quer no Campeonato Nacional, quer nos distritais. No Campeonato Nacional, por ter terminado a primeira fase e por se ter procedido ao sorteio da segunda fase de apuramento de campeão, onde está incluída a equipa de Tondela, e as fases de manutenção, onde estão inseridas Académico de Viseu e Oliveira de Frades, enquanto que no Campeonato Distrital foi um fim de semana de pausa para as duas séries, a Zona Norte e a Zona Sul, onde nem jogos em atraso se realizaram. Portanto, o campeonato só será retomado então no próximo fim de semana. Passando para o Campeonato Nacional de Juvenis, um campeonato onde estão duas equipas do Distrito de Viseu, Académico de Viseu e Represenses. Ambas as equipas jogaram em casa e tiveram sortes diferentes. O Académico de Viseu recebeu o Núcleo Desportivo Social da Guarda e foi surpreendido por 2-1. O Académico de Viseu, que tem feito um campeonato bastante tranquilo e interessante, estando inclusive na luta pela ida à fase de apuramento de campeão, mas na reta final a não conseguir então alcançar essa fase, sendo apenas ultrapassada por Académica de Coimbra e União de Leiria. No entanto, tem, fruto desse esforço nessa primeira fase da competição, uma distância pontual para as equipas do fundo da tabela, que lhe dá algum conforto na gestão então desta fase de manutenção. No entanto, não deixa de ser um resultado surpreendente a derrota frente ao Núcleo Desportivo Social da Guarda, ainda para mais uma derrota caseira. Já o Represenses recebeu o Sporting da Covilhã depois de, na primeira jornada, ter ido a Nadia empatar uma bola. Nesta feita, os Represenses a serem mais fortes que a equipa da Covilhã e a vencerem por 3-2. A equipa da Covilhã, que é uma equipa que está situada nos lugares de descida da tabela classificativa, já a ter alguma dificuldade para ainda continuar colada às equipas com hipóteses de manutenção. Já o nosso Represenses a cavar já aqui um fosso no sentido de se aproximar de Beira-Mar e Académico de Viseu, os dois primeiros classificados. Então, como disse, a Represenses a cavar um fosso para as equipas que estão posicionadas nos últimos lugares da tabela classificativa, e assim, partindo-se do pressuposto que Represenses irá, com maior ou menor dificuldade, manter por norma esta regularidade que pautou o seu trajeto na primeira fase e que está a mostrar agora nesta segunda fase, esta equipa de Represenses perspectiva-se que tenha não a tarefa facilitada, mas que tenha algum conforto então para também gerir da melhor maneira esta fase de manutenção a par do Académico de Viseu. Já no Campeonato Distrital na Zona Norte foi uma jornada interessante, foi a 15ª jornada, uma 15ª jornada que trouxe jogos demasiado capitais e que podem trazer aqui alguma mudança no rumo dos acontecimentos. E para já, apenas uma alteração do quarto para o quinto classificado. Oliveira de Frades e Sinfãs trocaram de posição este fim de semana, mas indo ao topo da tabela classificativa, o líder Craques de Lamego perdeu em casa, frente ao Sátão. Um jogo bastante interessante, porque punha em confronto os dois, o primeiro classificado e o terceiro classificado, a equipa do Sátão, e assim a equipa do Craques de Lamego poderia de uma vez por todas descolar das equipas que estão do terceiro lugar para baixo, mas com a derrota deste fim de semana mantém o seu primeiro lugar, mas vê a equipa do Sátão e do Drizes, que venceram este fim de semana, a aproximar-se então do primeiro lugar. Como disse, então, o Drizes também venceu este fim de semana. O Drizes, que recebia o Sinfãs, que estava em franca recuperação, no sentido de ainda tentar almejar a ida à fase final,
a equipa do Dries a ser mais forte e a bater a equipa adversária por 2-0 e assim manteve o segundo lugar, mas mais importante do que isso, o Dries neste momento depende apenas de si para terminar esta primeira fase do campeonato no primeiro lugar. Não será certamente uma tarefa fácil, mas certamente que para qualquer treinador e para qualquer técnico certamente preferirá ter essa condição de depender apenas de si do que andar a reboque então daquilo que façam os seus adversários direto. E é também uma forma de haver maior competitividade nas próximas jornadas, à medida que também vamos caminhando a passos largos para o fim desta primeira fase do campeonato e então verificar então quais são as equipas que seguem para a fase final de apuramento de campeão e de subida ao Campeonato Nacional de Juvenis. Na Zona Sul tivemos um Penalva de Castelo Tondela com vitória para a equipa do Tondela como já nos tem habituado. A equipa de Tondela que tem mais 7 pontos na tabela classificativa com o segundo classificado, é o líder incontestável desta Série Sul, apenas com uma derrota em 15 jogos, como disse, mais 7 pontos que o segundo classificado, que também venceu este fim de semana, o Lusitano de Vilminhos num derby sempre apetecível com o Represenses a vencer por 1-0 e assim aumentar a distância que tinha então para esta equipa, que é a terceira classificada, que neste momento é uma distância de 4 pontos, que também dará algum conforto e alento para as próximas jornadas, para não se sentir tão pressionada, para não descolar de Tondela, mas assim também ter então esse conforto de não ter que andar sempre a olhar para o fundo, para baixo, para os lugares imediatamente a seguir, para verificar se as equipas estão assim tão próximas ou não, e certamente que é preferível estar com mais 4 pontos do que com mais 1 ou 2, e assim Represenses B e Viseu e Benfica terão agora que trabalhar no sentido de ainda terem legítimas aspirações, que as têm, de marcar presença na fase final. Estou apenas a 4 pontos, mas 4 pontos já envolve pelo menos 2 jogos de resultados negativos para uma equipa do Lusitano de Vilminhos. Então Viseu e Benfica e Represenses B, no caso o Represenses B que não poderá ir à fase final por ser uma equipa B, mas a equipa do Viseu e Benfica, a margem de erro vai-se diminuindo à medida que as jornadas vão avançando e que o campeonato se vai desenrolando e aproximando do seu final. E já agora, só nota de registro, já que estamos a falar no Viseu Benfica que venceu num derby do Concelho de Viseu, o Viseu 2001 por 3-2. No Campeonato Nacional iniciado na fase de manutenção, na Série C, tivemos um fim de semana à semelhança do fim de semana anterior, ou seja, Represenses e Académico de Viseu saírem vitoriosos desta jornada, enquanto que Lusitano de Vilmoinhos e Crasto somarem mais uma derrota e a complicarem as suas contas na tabela classificativa. Se o Represenses recebia o São Joanense, e o São Joanense que estava no lugar imediatamente à sua frente na tabela classificativa, estava no segundo lugar desta fase de manutenção Série C, já a equipa do Represense então tinha aqui uma boa oportunidade para alcançar na tabela classificativa e até ultrapassá-la, e assim aconteceu. Represenses a vencer por 1-0 esta equipa da São Joanense, e ambas neste momento somam 31 pontos, mas com este resultado de vantagem momentânea para a equipa do Represenses. Este fim de semana desenrolou-se um derby do Distrito e da cidade de Viseu, Lusitano de Vilmoinhos frente ao Académico de Viseu, e a equipa do Académico de Viseu vai ser mais forte que o Lusitano de Vilmoinhos, a vencer por 3-1 o seu adversário do fim de semana, e assim a somar mais 3 pontos importantes no sentido de dar continuidade ao resultado obtido no fim de semana passado com o Taboeiro, e assim podemos ainda acreditar realisticamente num Académico de Viseu a garantir a manutenção nesta Série C.
Como disse então, o Lusitano de Vilminhos é que já cada vez mais a somar cada vez mais dificuldades para então almejar essa manutenção. A segunda derrota na segunda jornada, tem 15 pontos, teria que recuperar e está a 8 pontos neste momento do primeiro lugar de salvação, por assim dizer. Não é uma tarefa impossível, mas a equipa do Lusitano não poderá perder, ou melhor, terá que começar a ganhar para começar a aproximar-se então dos lugares mais acima e que dão então o tal conforto que é a manutenção no Nacional de Iniciados. Já o Crasto, que tem uma tarefa praticamente impossível, tem que recuperar então pelo menos 18 pontos, isto contando que o Taboeira perderá todos os jogos desta fase de manutenção. A equipa do Crasto com uma tarefa muito, muito complicada, mas no entanto quererá mais do que na manutenção honrar e dignificar as suas cores e a sua terra. Então também a equipa do Crasto que defrontou este fim de semana o primeiro classificado, o Gondomar, e perdeu por 2-0. Na zona norte do campeonato distrital, o líder Sinfãs recebia uma das equipas da parte inicial da tabela classificativa, o quarto classificado, o Oliveira de Frades, e com uma vitória expressiva por 5-0 mantém o seu trajeto irrepreensível no primeiro lugar, somando agora 45 pontos. Vitória que foi acompanhada pela equipa do Craques de Lamego, que foi a Moimenta da Beira vencer por 4-1 e manteve todas as distâncias para a equipa do Sinfãs, então 6 pontos a menos, mas também menos um jogo. Já a equipa do Voselenses, terceiro classificado, folgou esta jornada e assim, com menos um jogo que Craques de Lamego, com menos 2 que Sinfãs, está neste momento a 6 pontos dos lugares de acesso à fase final. O Oliveira de Frades, que também se intrometeu aqui nesta luta pelos primeiros lugares, é que tem vindo de uma sequência mais negativa de resultados, e então a ver-se alcançada na tabela classificativa pela equipa do Paivense, que foi vencer a Ferreira de Aves por 4-0 e assim alcançar a equipa do Oliveira de Frades no quarto lugar da zona norte de Iniciados. Na zona sul tivemos mais um passeio para o Tondela, vitória por 11-0 frente ao Canas de Senhorim, mais 3 pontos, passou a barreira dos 50 pontos, tem atualmente 51 pontos, o número total de pontos que podia ter amealhado até agora. Em 17 jogos tem 17 vitórias. Já na luta pelo segundo lugar, Pinguinzinho e Viseu 2001 venceram os seus adversários respectivamente. O Viseu 2001 que foi a vencer o Estrela do Mondega Mangualde por 7-0, enquanto que o Pinguinzinho recebeu em sua casa o Carregal do Sol e venceu por 4-0, então tudo na mesma no segundo lugar deste campeonato. Vantagem então no confronto direto para a equipa do Pinguinzinho, pois ambas as equipas somam neste momento 43 pontos e terão então que entrar forçosamente os critérios de desempate então para a definição das classificações neste campeonato. Já a equipa do Represenses B recebeu o Val Açores e venceu por 4-1 e assim manteve o quarto lugar da tabela classificativa. Foi um fim de semana então a nível de quantidade de jogos muito, muito pobre. Mesmo no futebol de 7 desenrolaram-se algumas partidas de antecipação das jornadas que estavam agendadas então para o próximo fim de semana. Foram jornadas incompletas, por assim dizer, onde em funcionamento total apenas e só os campeonatos de juvenis e de iniciados. Para a próxima semana já teremos todos os campeonatos a funcionar com a normal regularidade. Para já então foi olhar sobre aquilo que se passou este fim de semana desportivo. Um abraço e até à próxima oportunidade.